Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Bom dia. Do Evangelho segundo São Lucas. Aconteceu num dia de sábado que Jesus entrou na sinagoga e começou a ensinar. Aí havia um homem cuja mão direita era seca. Os mestres da lei e os fariseus o observavam, para verem se Jesus iria curá-lo em dia de sábado e assim encontrarem motivo para acusá-lo. Jesus, porém, conhecendo seus pensamentos, disse ao homem da mão seca: Levanta-te e fica aqui no meio. Ele se levantou e ficou de pé. Disse-lhes Jesus: Eu vos pergunto, o que é permitido? Fazer no sábado o bem ou o mal? Salvar uma vida ou deixar que se perca? Então Jesus olhou para todos os que estavam ao seu redor e disse ao homem: Estende a tua mão. O homem assim o fez e sua mão ficou curada. Eles ficaram com muita raiva e começaram a discutir entre si sobre o que poderiam fazer contra Jesus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Como em outra passagem que nós já ouvimos nesses dias, onde Jesus se apresenta como Senhor do sábado, hoje, uma vez mais, ele coloca em confronto a opinião dos mestres da lei, dos fariseus, sobre o sábado, com relação ao ser humano. É proibido fazer o bem no sábado? Se vocês perceberem bem, Jesus, conhecendo os pensamentos daqueles homens, ele os leva a serem praticamente pegos na mesma armadilha que eles tinham acabado de fazer. Porque eles viram o homem da mão seca e Jesus ensinando e começaram a observar, porque tinham a expectativa de que Jesus fizesse aquela cura. Porque Jesus fazia o bem, atendia as pessoas, e nessa expectativa achariam então um pretexto, o sábado, para poder acusar Jesus. O que Jesus faz? O Evangelho menciona dois momentos em que Jesus se dirige a esse homem da mão seca. Da primeira vez, levanta-te e fica aqui no meio. Ele coloca o homem no meio da cena. Não só no meio em relação a ele, mas no meio em relação àqueles que estavam de fora, porque eles estavam observando de fora, como quem não diz nada, mas vai dizer depois. Então Jesus coloca o homem no centro da cena e com isso ele traz os homens também para a cena, porque o homem ficou no meio deles. E a segunda coisa que Jesus faz é estende a tisal, o homem, estende a tua mão e ele é curado. Então é assim que Jesus faz a cura. Ele diz, levanta-te e fica aqui no meio. Estende a tua mão. Assim Jesus curou. Mas no meio da cura, ele introduziu uma pergunta aos homens que estavam só observando. E eles que pretendiam observar apenas para acusar depois, foram chamados a dar a opinião no meio da cena. Qual a opinião? Aí Jesus pergunta então para eles. Eu vos pergunto, o que é permitido? Fazer no sábado o bem, o que é permitido fazer no sábado? O bem ou o mal? Salvar uma vida ou deixar que se perca? Eles não tiveram coragem de dizer que não se podia fazer o bem no sábado. Eles procuravam um pretexto, não a verdade. A verdade que no fundo eles mesmos conheciam. Daí a raiva, a ira com que depois então eles ficaram discutindo entre si sobre o que poderiam fazer contra Jesus. Eu tiraria duas lições, duas reflexões. A
primeira delas é sobre o sentido da religião, de toda a religião, que não se fecha em preceitos, em ensinamentos, em doutrinas, mas que se abre para a presença de Deus no meio do ser humano. Uma presença atuante, benévola. Deus é bom. Tem horas em que algumas pessoas fazem parecer que são muito religiosas, mas que não existe bondade no Deus que elas servem, ou no Deus que elas adoram. Deus é bom e Deus se serve da bondade. Deus é servido pela bondade. Será que Deus no sábado proibiu de fazer o bem? Ou para nós, cristãos católicos, será que Deus nos proibiu de fazer o bem no domingo? Esta é a primeira questão, o sentido da religião e do próprio preceito. E a segunda lição é mais um questionamento para cada um de nós. Que grau de abertura nós temos no coração? Alguns ficam observando para encontrar um pretexto. E quando Jesus os introduz na reflexão e no questionamento, fogem da questão, para depois acusar quem pensa diferente ou a proposta religiosa que não condiz com os próprios interesses. Que grau de abertura nós deixamos na nossa religiosidade? Será que é um mundo fechado para nós apenas, no qual nós achamos que Deus está prisioneiro? Ou é um mundo no qual nós procuramos penetrar no grande mistério de Deus, que por um lado é inacessível, desconhecido, por outro lado que nós experimentamos e que se revela de maneira especial em Jesus, nas suas atitudes, nos seus exemplos e nas suas palavras. Rezemos. Ó Deus, que organizais todas as coisas com admirável providência, acolhei as súplicas que fazemos pela nossa pátria, para que sejam consolidadas a concórdia e a justiça pela sabedoria dos governantes e pela honestidade do povo, trazendo-nos paz e prosperidade. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Fiquem com Deus. Bom dia, bom feriado. Hoje é dia 7 de setembro, dia da Pátria. Bom dia.